Hoje eu fui renovar minha carteira de habilitação e pensei que eu fosse demorar um pouquinho mais ali, mas o processo foi bem rapidinho. Fui de manhã, 8h30 eu dei entrada lá no processo e 9h30 eu estava saindo de lá. Demorou 1 hora certinho ali para fazer tudo, né? Eu fiz aqui na cidade de Itadime, que fica do lado aqui da cidade de Kane. Eu costumo dizer que o Japão é o país do Hagaki. Hagaki é cartão postal, tipo um cartão postal. Então vem Hagaki pra gente de tudo quanto é serviço aqui, né? Por exemplo, a gente tem um documento aí como se fosse aquela RG de estrangeiro que tem prazo de validade, né? Então eles mandam um Hagaki falando que está chegando a hora de renovar. O mesmo acontece com carteira de habilitação, qualquer documento que tenha aí prazo de validade, a gente vai estar recebendo aqui um Hagaki, né? E para serviços também, né? Por exemplo, o carro, a gente tem que fazer aquela inspeção veicular a cada 2 anos, então as concessionárias e as agências, né, credenciadas para fazer esse tipo de serviço, eles mandam o Hagaki também. E dessa vez não foi diferente, eu recebi o Hagaki para fazer. Aí tem uma escada aqui, eu vou subir aqui para ver onde vai dar. Eu recebi então, como estava dizendo, esse Hagaki e estava para vir renovar a carta na sexta-feira que passou, sabe? No dia 12. Só que no dia 12 tinha gente já para folgar na fábrica. Então o que eu fiz? Eu falei pro chefe que, né, perguntei primeiro se dava. Ele falou que se não tivesse outro dia para mim ir, que eu poderia ir, que ele dava um jeito, mas se pudesse mudar, que ele agradeceria, né? Então eu peguei e resolvi mudar. Eu falei para ele que ia ligar, né, quando eu voltasse para casa. Mas aí tem um horário, né, para você estar ligando lá. Era até as 4. E como eu trabalho até as 5, não ia dar tempo. Aí ele falou, então deixa que eu ligo. Ele ligou para mim e eu não sabia. Eu acho que nem ele, né? Porque depois ele veio me avisar que eu poderia ir qualquer dia sem estar marcando uma nova data. Nossa, cansado. Ele falou que não precisa ficar agendando, sabe? Que é pra mim ir lá nos dias úteis e que tem 2 horários. Ou eu vou 8h30 da manhã, ou eu vou às 11 horas, né? E ele mesmo sugeriu pra mim ir hoje, segunda-feira. Ele falou assim, faz tempo que você não tira uma folga, né? Então ele falou pra mim tirar uma folga e emendar o final de semana. E eu falei, então tá tudo bem. Eu vou na segunda, né? Se não for prejudicar aí o setor. Aí eu fui hoje. Aonde que eu vim sair? Era mais fácil ter vindo por aqui mesmo. Ah, viado. Cansei, mano. Ali em cima tem um lugar pra sentar, os banquinhos. Vou dar uma descansada ali mesmo. A vista que a gente tem aqui do banquinho. Vamos ver se eu subir aquelas escadas ali, ó. Vai dar lá no mirante ali em cima. Aí dá pra você descansar ali no coberto, né? Se estiver chovendo. E agora mesmo no sol também dá pra ir ali, né? Ficar na sombra. É mais fresquinho. Então, como eu tava dizendo, eu fui lá, né? Aproveitei que o chefe pediu para mim tirar esse dia de folga e fui hoje lá. Cheguei 8h30, achei que ia estar cheio lá, mas não estava não. E o processo foi bem rápido lá, sabe? Eu cheguei 8h30, aí já tinha um pessoal lá na entrada ali, perguntando o que ia fazer, porque a gente pode optar por juntar 2 documentos em um só. Por exemplo, a gente tem um documento chamado My Number aqui, né? Ele é como se fosse um CPF aí no Brasil.
e tem a carta de habilitação. Então eu tinha 3 opções. Ou eu renovava a carta no modelo normal mesmo, ficava com a carta de habilitação e mais um documento que é esse My Number separado, né? 2 documentos. Ou eu poderia juntar a minha carta de habilitação dentro do chip desse My Number. Então eu ficaria só com o My Number já com a carta de habilitação ali dentro, né? Com os dados dentro ali do chip. Então já economizaria no valor também. É pouca coisa de diferença, não muda muito não. Tinha uma outra opção que eu poderia colocar a carta dentro do chip, né, desse My Number, e ter também a carta de habilitação. Continuaria com os 2 documentos, né? Caso você perdesse algum deles, você ainda teria um documento para poder estar dirigindo. Então, pelo que eu andei pesquisando antes de ir para lá, muitos japoneses escolheram por essas 2 opções aí, né? Essas 2 opções. Essa opção de 2 documentos, né? Ele é um pouquinho mais caro, acho que a taxa que tem que pagar era de 2.900, quase 3.000, 2.980, não lembro direito. E eu acabei escolhendo pela normal, tradicional, a carta normal. Por que que eu fiz isso aí, né? Porque quando eu cheguei lá, tinha uma mulher na recepção que estava lá pegando o Hagaki, né, e indicando para que lado que a pessoa tinha que ir, porque quem fosse fazer a carta com o My Number tinha que ter um processo diferente, né? Então ela ia lá e explicando isso. Aí quando chegou a minha vez de entregar a documentação ali na portaria, ela pegou e perguntou isso para mim, né? Se era com My Number ou não. Aí eu perguntei para ela, mas qual o mérito, né, de eu fazer junto com o My Number? Ela falou assim, para falar a verdade, para ser bem sincero, ela falou que não vê muito mérito nisso não, né? E lá, as pessoas que estavam na minha frente assim, eu vi que estava fazendo no normal mesmo, tradicional, pegando uma carta de motorista normal e não colocando junto com o My Number. Aí como ela falou isso aí pra mim, né, que não tem muito mérito, eu falei, então eu vou fazer o tradicional mesmo. Aí ela falou que ela já me deu uma senha, já mandou entrar ali. E depois de um certo tempo, a gente fica sentado esperando com a senha ali, vem uma pessoa para explicar o que a gente vai fazer, né? E ele explica todo o processo, né? Para quem quer com My Number e quem não quer. Então, dependendo do caso, você tem que ir na maquininha, porque o My Number tem aquela parte da senha, né? Você precisa pegar um documento ali, preencher. E quem tem a carta normal, pega através da carta normal, num terminal, um documento lá que você preenche e que você paga também uma taxa ali de 3.350 que eu paguei lá, né? Essa taxa aí, acho que era uma taxa de 2.850, a taxa de renovação, e depois tem uma taxa de 500 ienes que era referente a... antigamente tinha um vídeo, pensei que eu ia assistir um vídeo lá de 30 minutos, sabe? Aí é 500 ienes. Agora quem tem o My Number, a vantagem que teria, né, seria de você assistir esse vídeo em casa, né? E a taxa fica mais barata, você paga acho que 200 ienes, 300 ienes a menos. Então, eu paguei isso aí nessa folha aí que a gente utiliza para pagar a taxa, no verso tem um questionário lá, 5 questões. São perguntas assim sobre a saúde, né? Se você sofre de algum problema de saúde que impossibilita dirigir, se você já teve problema de dormir enquanto estava fazendo alguma atividade, sabe? São perguntas assim relacionadas à segurança, né? Você vai estar dirigindo, se você tiver algum problema de saúde que possa colocar em perigo, provavelmente eles não deixem você renovar a carta, depende do que você responder ali, é lógico, né? São 5 questões, se você colocar sim nas 5, né? Mas normalmente é não, né?
a não ser que você tenha algum problema mesmo de saúde. E na observação embaixo está escrito, mesmo que você tenha alguma resposta como não, que isso não implica na negativa da renovação, que precisa ser avaliado, né? Então, que é para responder com sinceridade esse questionário. Aí eu respondi isso aí e também, logo depois que eu paguei essa taxa de 3.350, tem uma mulher que fica num balcãozinho ali que ela estava perguntando se podia ajudar com uma doação de 1.500 ienes, né, que esse dinheiro é revertido aí, né, é doado, né, para, nesse caso, como eu sou de Cannes, vai para o órgão responsável da cidade de Cannes e eles vão usar esse valor aí em benfeitoria, melhoria aí no trânsito, né. Aí eu paguei também, paguei essa taxa aí de 1.500. Não é obrigatório, né? O que você precisa pagar mesmo para renovação é 3.350 se você quiser ter só a carta tradicional. Aí se você quiser colocar sua carta no My Number, acho que fica uns 200 ien a menos aí. Ia ficar mais barato. Agora se você quiser manter os dois, ia ficar uns 150 ou 200 ien a mais também, para você ter os dois, né? Tanto no My Number quanto a carteira tradicional. Aí você logo em seguida faz o exame de vista. É um exame bem simples, ele só pergunta para que lado que está aberto, né? Tem uma bolinha lá com abertura para cima, para baixo, direita e esquerda. Ele faz uma vez de cada lado da vista, né? E uma vez com as duas vistas. Aí ele faz isso aí. Depois desse processo aí, a gente passa para o próximo, que seria... Aí deve estar dando eco aqui, né? Tem essa cobertura, tá vendo aqui em cima? Geralmente dá eco. Aí depois o próximo passo é fazer a foto, né? Tirar a foto. Você tira a foto e em seguida ela já pega e pede para você subir para o andar de cima, que é onde eu pensei que eu ia assistir o vídeo, sabe? Aí chegando lá, o processo foi tão rápido que a gente teve que esperar um tempinho lá. Tipo, eu esperei uns 15 minutos para começar, né? E eu cheguei às 8h30, eles calculam que demora uns 30 minutos para todo aquele povo lá, que é bastante gente que vai, passar, né, por esse processo de pagar, responder o questionário, tirar foto, fazer exame de vista, subir para o andar de cima para assistir o vídeo, né? Então o vídeo está marcado para iniciar exatamente às 9 horas e termina às 9h30, né? Só que quando deu 9 horas, apareceu um cara lá e tem o projetor ali tudo, mas não foi como da outra vez, que passou um filme, né, mostrando cenas do que pode acontecer no trânsito, esse tipo de coisa. Tinha tipo um PowerPoint e tinha alguns dados que ele passou pra gente, né, dados de acidentes com fatais, né, com mortes, ou acidentes mais simples, né? Então tinha lá um gráfico dizendo um comparativo, né, do ano passado para esse ano, se aumentou, se baixou. Ele falou também o que mais? Ele falou sobre algumas mudanças de leis que teve, como o da bicicleta, sabe? Que teve a mudança da lei que agora começa a cobrar multa, né, até para bicicleta. Então, a regra de trânsito também, que vai mudar a partir... Eu pensei que já tinha mudado, mas vai mudar a partir do dia 1º/9. A velocidade vai ser limitada a 30, né? Mas isso nas ruas com menos de 5 metros de largura, sabe? Ele falou também sobre mudança em algumas regras com relação a idosos, né? Então, quem tem mais idade também agora vai ter um processo um pouco mais dificultado. Ele falou assim que, como está tendo muito acidente, sabe? Eles vão ficar mais kibishi, né? Kibishi é ficar mais rigoroso, né? Na questão da renovação aí para as pessoas acima de... Estava marcado ali 70 anos, né?
Aí depois 75 tem um outro grau de dificuldade. Parece que você vai ter que fazer com 70 anos, acho que tem que ir numa autoescola. Aí você vai numa autoescola, acho que tem um teste que você tem que fazer ali e mediante o resultado você vai ter que levar também esse resultado no dia da renovação. Ele falou que vai chegar um Hagak, acho que cerca de 5 meses antes da data de renovação, né? Então a pessoa vai ter que ir lá e fazer esse exame. Ele falou assim que é para marcar, assim, não demorar muito para marcar, porque tem bastante gente. E deve ter mesmo, né? Se a população do Japão, né, é considerada uma das mais velhas, né, do mundo, então provavelmente vai ter bastante gente mesmo. E aí vai ter que fazer isso antes de ir lá nesse Menkyo Center que eu fui hoje para fazer esse processo que eu fiz hoje, né? Então vai ter esse degrauzinho a mais para quem tem 70 anos. Aí quando completar os 75 anos, além da autoescola, desse teste, acho que vai ter um psicotécnico para fazer, né? Vai ter que fazer aí, não sei se vai ser em hospital, e aí ele não detalhou isso, ele falou bem rápido as coisas, bem por cima mesmo, para dar tempo de falar em 30 minutos, né? Aí tem um livrinho que tem todas essas informações, ele falou para quando chegar em casa a gente dar uma olhadinha. Então ele, teoricamente, ele só fez um resumo, bem resumido mesmo, né? E é isso, pessoal. Aí deu os 30 minutinhos falando de tudo isso aí, né? Um apanhado geral do que tá no livrinho. Aí ele libera, tipo, acaba essa palestra e ele vem um policial, ele dá a carta nova, né? E uma outra pessoa, depois que você pega a nova, você pega a antiga também, já perfurada, invalidada, né? E aí ele pede para conferir os kanjis do nome, o endereço, para ver se os dados estão realmente corretos. Se tiver algum erro, ele pede para voltar lá no guichê 2 e pedir a correção. Ele falou que isso é bem rápido, faz na hora. E caso esteja tudo certo, que o processo acabou e que pode ir embora para casa, tomando muito cuidado. Esse foi o processo. Eu achei que foi rapidinho, né? Você não vê a hora passar lá, porque você fica preocupado o que tem que fazer, o que não tem, e vai rapidinho mesmo. Você nem percebe. Beleza? A gente se encontra aí no próximo vídeo. Fui!